Preparei um tema, gente, que resume bem o que a gente tenta passar dentro dos cursos da Academia do Autismo, independente de qual curso, né? Hoje eu conversei com pessoas do curso da formação, Masterclass, os cursos mais específicos como Protocolo VibMap, pessoal que faz o curso de aba para pais e aplicadores. Independente do curso, a gente tem uma metodologia, né, que, como vocês sabem, é baseada na análise do comportamento, mas ela tem as suas peculiaridades, tem o seu estilo, como qualquer um de vocês lá na clínica, lá na escola de vocês. Vocês buscam uma metodologia, mas vocês vão aplicar de uma forma diferente do que num outro espaço com a mesma metodologia. Então, a Academia do Autismo ela tem uma cara, né, e é baseada na análise do comportamento, sim, e a gente vai tentar passar isso, o que resume tudo que embasa os nossos cursos na palestra que eu preparei hoje, tá bom? Então é a tríade de sucesso no trabalho com autismo, né? Quem já faz os cursos com a Academia do Autismo sabe que eu sempre bato nessa tecla, né? Eu vou explicar agora o porquê e o papel de cada um dentro dessa tríade, tá? Então nós temos uma tríade, né, com uma área familiar, uma área educacional e uma área terapêutica. Cada um com a sua responsabilidade, cada um com o seu fazer, e ninguém substituindo o saber e o fazer de ninguém, né? Isso no dia a dia é fácil, gente? Alcançar essa parceria é fácil? Não é fácil. Mas isso é o que todas as pesquisas vêm mostrando como o grande diferencial para o desenvolvimento das crianças com autismo. Tá? Então eu vou passar para vocês da onde que eu fui buscar essa informação que eu sempre bato nessa tecla, né? E da onde que veio isso? Por que é tão importante alcançar essa tríade? Gosto sempre de conhecer o público, não de uma maneira individual, né? Não teria como, né? Mas Maiara já me apresentou, vocês já me conhecem, né? Antes de tudo, eu sou lisonjeado por conseguir vivenciar o autismo em casa, né? Isso me torna um profissional melhor, né? Porque quando eu converso com uma família, eu sei exatamente o que aquela família está sentindo. Muitos daqueles desafios eu já vivenciei, né? Então isso me coloca numa posição de muitos desafios, muita responsabilidade, mas também numa posição diferenciada por conseguir vivenciar o outro lado, né? Minha esposa Maiara, meus filhos. E vocês? Quem aqui é da área educacional? Quem trabalha em escola? Pessoal das escolas. Escolas especiais ou regulares? Regular. Alguém de escola especializada? Perfeito. Terapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, psicopedagogas, que eu encaixo aí também nesse lado da moeda. Que mais? Mais alguma terapia? Fisioterapia, bacana. E familiar, temos familiares? Familiar, a gente já conversou lá, né? Familiar também, bacana. Então temos um público majoritariamente de profissionais, temos alguns familiares, isso é muito importante, porque a gente vai poder ter a visão de cada um, né? Eu adoro o público misto, porque a gente se respeita mais, né? Eu costumo dizer, alguém já deve ter ouvido, né, que é muito comum a gente estar conversando com uma área e parece que a culpa é da outra área, né? A gente vai lá na escola, eu sou psicólogo, né? Eu chego lá na escola para conversar com a escola, papo vai, papo vem, daqui a pouco começa. O pai não faz isso, a mãe não faz aquilo, eu já encaminhei, o pai não procura, a mãe não dá limites, né? Aí quando eu recebo a família na clínica, o papo vai, papo vem, a escola não faz isso, a escola não faz aquilo, né? E eu não tenho dúvidas que quando se reúne a escola e a família, o papo vai, papo vem, o médico não diagnosticou, a fono não está resolvendo, o psicólogo não é... Né? Então, eu costumo dizer assim, que vamos deixar isso de lado, vamos sentar os três juntos, porque aí quando senta os três juntos, igual está aqui, aí ninguém fala mal de ninguém, né? Aí a gente segue a mesma linha e alcança o que é esperado, que é o melhor para aquela pessoa, né? Bom, os tópicos que a gente vai falar hoje, então, as principais características do autismo. Vou dar uma pincelada mais atualizada para vocês, tá? Para não ficar muito maçante, né? Afinal, a grande maioria aqui já domina o assunto, tá? Vou falar sobre o que é essa tríade de sucesso e o mais importante, que é o papel de cada um dessas áreas.
tá? Bom, gente, o que é importante quando a gente fala de autismo, né? Vocês já devem ter visto esse quadrinho aqui. Hoje a gente está falando de 1 para cada 59 crianças com autismo. Vocês já sabiam disso? 1 para cada 59. Por quê? Lá em 2004 se falava para 1 a cada 166. Na década de 90 era 1 para cada 2.000 ou 3.000, se eu não me engano. Por que vem evoluindo tanto? Pesquisas, perfeito. Tem muita teoria, né? Tem muita teoria que tenta explicar isso aqui, tá? Com pouco embasamento. Então, teorias tem aos montes. Tem teoria de poluição, teoria de agrotóxico, teoria de vacina, tem teoria de medicamentos, de estresse na gravidez. Tem muita teoria, né? O que é evidência científica? O que tem estudos sérios que a gente já conseguiu ter um consenso científico para explicar esse aumento, tá? Primeiro, a mudança no diagnóstico. A gente saiu de um diagnóstico de autismo que era pontual, né? Aquela criança com autismo, ela era diagnosticada, categorizada como tal, quando ela preenchia aqueles requisitos quase como num filme, né? Aquela criança que se isola, que tem a estereotipia, que não fala, né? Hoje o diagnóstico de autismo não é mais só isso, né? A gente evoluiu para um conceito de espectro, né? E esse conceito de espectro coloca pessoas que hoje estão aí na sociedade. Nós temos alunos com autismo nos nossos cursos, né? Infelizmente hoje acredito que não tenha ninguém aqui, mas nós temos vários alunos com autismo que fazem os nossos cursos. Tem autistas palestrantes, tem autistas aí se destacando no mercado de trabalho, no cinema, nos esportes, né? Então, de um lado desse espectro, a gente tem pessoas se destacando, né? Do outro lado do espectro, a gente tem pessoas que enfrentam um desafio maior, aquelas pessoas que geralmente são não verbais, têm dificuldades de autonomia e vão precisar de cuidados, muitos a vida toda, né? Então, por isso que a gente fala de um espectro. É muito, muito, muito complexo, né? Então, a gente evoluiu de um diagnóstico pontual para um diagnóstico muito amplo. E isso faz com que pessoas que antes não eram categorizadas como autismo, hoje recebam esse diagnóstico. Quem aqui estudou com crianças com autismo lá no ensino fundamental? 1, 2, 3. Se eu tivesse aqui numa classe com crianças hoje, fizesse essa mesma pergunta, o percentual seria muito maior, né? Então, isso explica, né, que muitas pessoas que antes não recebiam um diagnóstico passaram a receber características que antes, lá na nossa época de escola, a gente rotulava com outros nomes, né? Hoje receberiam um diagnóstico de autismo, tá? E o segundo fato que pode estar explicando isso também é o melhor conhecimento, né, da sociedade médica, da sociedade em geral, dos familiares. Cada vez mais os pais buscam esse diagnóstico, cada vez mais os médicos estão aptos a dar esse diagnóstico, os terapeutas estão aptos a fazer uma melhor avaliação, né? Estamos caminhando nesse sentido, estamos longe do ideal ainda, mas se a gente comparar com décadas passadas, o conhecimento é muito maior hoje, tá bom? Outras teorias ainda carecem de mais estudos, mas existem algumas correlações em relação ao diagnóstico de autismo. Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, tá? Então, o diagnóstico de autismo, primeiro autor a falar dele foi o Kanner, né? O autismo de Kanner, hoje é considerado o autismo clássico, né? Ou o próprio autismo infantil, que está na CID-10, tá? O Kanner, ele estudou crianças com atraso no desenvolvimento, principalmente na linguagem e isolamento. E, ao mesmo tempo, na mesma época, o Asperger estava estudando crianças com características parecidas, mas um pouco mais leves e sem o atraso na linguagem, tá? Desses estudos saíram, então, o diagnóstico de autismo, o conceito de autismo, e a síndrome de Asperger, né? Tá? Asperger, Asperger, depende da tradução aí, tá? O que é importante a gente falar quando a gente fala de autismo, gente? Individualidade, né? Esse é o grande segredo. O autismo, ele é o diagnóstico mais complexo que nós temos. Ele é aquele diagnóstico que ele ainda é uma incógnita para a ciência, né? Nós temos evidências, nós temos consensos, mas nós temos muito o que pesquisar ainda, como, por exemplo, quais os genes estão envolvidos no autismo, né? Quais são os melhores tratamentos para cada subtipo genético? Não temos respostas. Qual medicamento funciona melhor para cada subtipo genético?
Não temos respostas. Então ainda tem muito o que estudar sobre autismo. O que se sabe, o que é consenso é, quanto antes a gente começar uma intervenção, melhor será para o desenvolvimento dessa criança, né? E o que se sabe também é que, independente disso, existe um grau ali. Não adianta a gente olhar para um adulto hoje com autismo e dizer que ele não evoluiu porque ele não teve o tratamento adequado. Porque tem crianças que têm um tratamento adequado e não vão ser autistas leves. Existem os graus diagnosticados também, que vão precisar, de uma certa forma, serem respeitados. Logicamente que com uma intervenção precoce a criança ela pode evoluir e até migrar de um grau para o outro. Tá? Apesar de cada um ser único, nós temos características que fazem com que os critérios sejam fechados. Que características são essas? Elas envolvem a área da linguagem, né? Então, se eu falo de autismo, eu estou falando necessariamente de algum atraso, seja quantitativo, qualitativo, na linguagem, alguma peculiaridade nessa linguagem, tá? Linguagem num contexto bem amplo, tá, gente? Né? Num contexto que pode ser uma comunicação não verbal, uma linguagem corporal, conhecer os abstratos, a própria linguagem receptiva de interpretar o que está sendo falado, tá? E na oralização também. Estou falando de uma dificuldade de socialização, então se eu estou falando de autismo, sim, é um critério diagnóstico, alguma dificuldade nessa área, tá? Que pode ser uma tendência para o isolamento? Pode. Mas pode ser o querer iniciar um diálogo, querer iniciar um contato e não saber como, ou iniciar de uma maneira inapropriada, né? Pode ser o não conseguir expressar o que sente, tá? Pode ser também não conseguir lidar bem com as emoções e agir de uma maneira inadequada, tá? E por fim, o comportamento e os interesses restritos e repetitivos. Quando eu falo de comportamento restrito e repetitivo, eu estou falando de estereotipia, tá? E os interesses restritos, ou um ou outro. Então, tem autistas que eles não apresentam muito as estereotipias, mas quando a gente vai avaliar, a gente percebe que tem um interesse ali, um hiperfoco muito acentuado, né? Tem aqueles autistas que eles conseguem mudar a rotina e mudar os interesses rapidamente, mas tem uma excessiva estereotipia. Então, vai ter que ter alguma marca nessa área também. Tá bom? Bom, para complicar um pouquinho, no último DSM, essas duas áreas aqui elas se juntaram, né? A área da linguagem e a área da socialização. O que era uma tríade virou uma díade, né? A gente passou a chamar de comunicação social, tá? Mas é linguagem e socialização, tá? Os autores compreenderam que um não existe sem o outro, essas áreas estão interligadas e a gente começou a chamar de comunicação social. Ok? Até aqui, gente? Beleza, né? Bom, como eu falei que a gente gosta de complicar, né? Complicou mais ainda, né? Tá saindo o CID-11 aí, né? Vocês já leram um pouquinho sobre? Ele entra em vigor oficialmente no país em 2022. Já saiu a versão internacional, está em processo de tradução e adaptação aos países, tá? E, enfim, chegou no CID, que é o Código Internacional de Doenças. É ele que dá os diagnósticos, né, que é o embasamento dos diagnósticos aqui no nosso país, tá? E, enfim, chegou a nomenclatura transtorno do espectro autista na CID, porque a gente já tinha no DSM, que é um outro manual, não é o oficial aqui no país, tá? Mas no CID a gente continuava chegando lá na escola e na clínica os diagnósticos de síndrome de Asperger, diagnóstico F84, que é o autismo infantil. Esses diagnósticos vão cair por terra em 2022, tá? O diagnóstico oficial agora vai ser transtorno do espectro autista, igual estava no DSM. É de praxe já, tá? A CID geralmente segue o que o DSM escreve, né, a última versão do DSM, tá? Vem ocorrendo já nas últimas décadas, tá? Só que no CID tem uma diferença para o DSM. No DSM a gente tem os níveis, né? 1, 2 e 3, né? Grau leve, moderado e grave. Na CID a diferença vai ser mais qualitativa, tá bom? Qualitativa, em que sentido? Se o autista ele tem ou não prejuízo na linguagem e no desenvolvimento intelectual, tá?
Então ele pode ser autista que tem deficiência intelectual e é verbal, não tem atraso na linguagem. Ele pode ser um autista que tem um atraso na linguagem, mas não tem deficiência intelectual. Pode ter os dois ou pode não ter nenhum dos dois. Tá bom? Então é uma diferença mais qualitativa, que fica mais claro quando a gente percebe, por exemplo, aquela criança de 9 anos, que ela tem um atraso na linguagem, ela pode estar aqui, ó, transtorno do desenvolvimento intelectual e com prejuízo da linguagem funcional. Ele pode ter o contrário também, ou seja, aquela criança não verbal que a escola diz que não consegue alfabetizar porque ela é não verbal, mas se ele não tem atraso cognitivo, ele não tem déficit intelectual, por que a gente não vai alfabetizar ele? Né? E aí existem as metodologias específicas para isso. Então essa mudança qualitativa ela ajuda mais do que grau leve, moderado ou grave. Mas ela traz um desafio para nós, porque quem que vai avaliar déficit na linguagem? Fono. O neuropediatra vai avaliar? Não vai. Ele vai se embasar no relatório, lá na avaliação da fono. Déficit intelectual? Psicólogos, neuropsicólogos. Então vai exigir mais terapeutas, profissionais qualificados para uma avaliação fidedigna, né? Não adianta a gente fazer isso aqui se a gente não tiver uma avaliação bem feita, né? Tá bom, gente? Então, tentei resumir aí o que é de mais atual na área do autismo hoje para vocês, né? Uma outra pergunta que surge muito é em relação às causas, né? A gente deixou ali fora uma revistinha, a revista Autismo, a última, alguns já pegaram. Tá no nosso stand da Academia do Autismo lá, depois quem quiser pode pegar. Tem uma matéria aí que fala sobre as causas, acho que logo na capa está dizendo, que mais uma que comprova que hoje a gente fala em, basicamente, consensual, que a criança ela nasce com autismo, tem uma base genética, tem uma forte hereditariedade, né? Tem alguns fatores ambientais, mas esses fatores ambientais eles correspondem à vida intrauterina, na formação, no desenvolvimento, alguns fatores podem contribuir ou não. E aí existem algumas correlações que já foram estudadas, né? A idade do pai avançada, a idade da mãe, estresse na gravidez, alguns medicamentos, excesso de ácido fólico. Então tem alguns desencadeadores ambientais que podem contribuir, tá? Mas isso é lá na formação e grande parte do autismo é genético, tá bom? Então isso comprova mais uma vez que aquelas teorias de busca psíquica para causas autistas já caiu por terra há muito tempo, tá? Vamos para a tríade de sucesso então? Vamos lá? Gente, então quando eu falo de tríade de sucesso, eu estou falando por quê? Por causa disso aqui, ó. Essa aqui é a maior pesquisa que já saiu na área do autismo, de tratamentos, tá? De 2015. Está aqui a fonte, depois se vocês quiserem dar uma lida, vocês encontram na internet, mas encontram em inglês, lá no site mesmo, tá? Eles estudaram, né, é uma meta-análise, mapeou 2.700 artigos científicos, né? Uma meta-análise é um estudo que pega diversos estudos e compila esses estudos, tá? Então, essa meta-análise estudou 2.700 artigos, né? E concluiu e colocou todos os modelos de trabalho em 3 níveis. O nível A, B e C, né? No nível C, a gente tem aqueles tratamentos, aquelas metodologias educacionais que ainda não temos evidências para dizer que elas servem para o autista, tá? Não estou dizendo que não funcionam, estou dizendo que falta evidência científica, tá? Não tem estudos ainda. Ou tem alguns estudos que já mostram que não fizeram efeito, que não tem efeito. Então, eles classificaram como conceito C essas metodologias, tá? Na metodologia que recebeu o conceito B, né, foram aquelas metodologias que, olha, a gente já tem aqui algumas evidências que produziam um efeito bacana, mas falta replicar mais estudos, falta aplicar em outros países, falta aplicar em mais amostras maiores. Então, é aquelas metodologias que já tem alguma evidência, mas a gente precisa continuar estudando para chegar no nível A, tá? E 14 foram classificadas aqui como conceitual, ou seja, são aquelas metodologias que a gente olha e diz assim, essas aqui a gente já tem um grande embasamento para dizer que elas produzem, quando bem aplicadas, produzem resultados nas crianças com autismo de forma positiva, tá? 14.
Essas aqui são as 14. Né? E aí a gente vai ver que a grande maioria delas, algumas não são aplicadas aqui no país, tá? Eu não traduzi porque tem alguns termos, como por exemplo pivotais, alguns termos que é difícil a tradução para a nossa língua, mas a grande maioria delas são baseadas nos pressupostos da ABA, da análise do comportamento aplicada, tá? Então a gente vai ter treino de respostas pivotais, que é uma metodologia chamada PRT, a gente vai ter o ensino de habilidades sociais, o ensino baseado em histórias, a modelagem, o treino de linguagem baseado lá no verbal behavior do Skinner, e uma metodologia que tem bastante aqui no Brasil na área da psicologia, quem é psicólogo conhece, que é a terapia cognitivo-comportamental. Né? A terapia cognitivo-comportamental segue uma base diferente da análise do comportamento, mas usa alguns conceitos aplicados, né, algumas técnicas oriundas, e também já tem uma comprovação que produz resultado, tá, para as pessoas com autismo, quando bem aplicada. Tá? Então, por conta dessa meta-análise, que a Academia do Autismo foi beber nessa fonte. Né? Se eu tenho 3 conceitos de terapia, eu tenho 2 filhos com autismo, eu vou me engajar em aprender uma metodologia que tem evidência ou uma metodologia que eu não sei se vai produzir resultado? Eu escolhi aquelas que têm evidência e fui estudar a fundo. Mas eu descobri que muitas vezes elas são mal disseminadas, muitas vezes elas são mal aplicadas, muitas vezes a gente acha que está produzindo resultado e não está. Né? Então, volto a dizer, quando bem aplicado. Mas tem algo em comum naquelas 14 metodologias. Tem algo em comum. Todas elas focam nisso aqui. Tá? Todas elas focam na precocidade. Né? Precocidade significa, quanto antes eu iniciar um processo de terapia, um processo educacional, melhor será para aquela criança. A importância do diagnóstico precoce. Né? A importância de capacitar pediatras, neuropediatras para esse diagnóstico. A importância de não esperar o tempo da criança. Né? Porque nós sabemos que ali naquela idade, até os 3, 4 anos, a gente consegue ganhos extraordinários quando bem trabalhados. Né? Intensidade, tá? Todas aquelas abordagens, elas vão contra, nas pessoas com autismo, tá? Elas são contra um modelo tradicional de terapia que se aplica aqui no Brasil, ainda. Né? Vem mudando. Mas qual é o modelo tradicional de terapia? É aquele modelo que o pai leva a criança, pai, a mãe, o responsável leva a criança para a terapia, fica esperando na sala de espera, pega a criança, leva a casa, na outra semana volta de novo, e esse é o processo terapêutico tradicional. Não ocorre, não vou dizer nada, mas ocorre muito pouco entre uma consulta e outra. Muitas vezes não há nenhum feedback entre terapeuta e família. Né? Então eles criticam justamente isso. Tá? Por quê? Porque a gente precisa de intensidade. Não significa, tá, gente, que a criança vai passar 25 a 40 horas num consultório. Tá? De 25 a 40 horas por semana, alguém vai estar trabalhando com essa criança o desenvolvimento das áreas que ela está prejudicada. Ou reduzir algum excesso, como, por exemplo, um comportamento agressivo, sabendo lidar com aquilo. Tá? Que vai ser o pai em casa, a mãe, a escola, a mediadora, todos os envolvidos contribuindo para alcançar essas horas. Então ela está aprendendo no horário do banho, no horário do lanche, no horário que ela está vendo TV, ela está aprendendo quando ela está no parquinho com um coleguinha, ela está aprendendo na escola e está somando para as 25, 40 horas. Tá? Todas elas são baseadas em evidências e todas focam na generalização da aprendizagem. Essa aqui está ligado com essa. Se eu ensino uma criança, por exemplo, o que é bola, lá no meu consultório, eu pego uma figura de uma bola e uma figura em branco, eu mostro para ela e eu digo assim, pega a bola. Ela pega a figura da bola, me entrega e eu elogio ela. Aí eu posso dizer assim para o pai, para a mãe, ó, seu filho sabe o que é bola. Aí chega lá na escolinha, ele está brincando com as crianças na quadra, e a professora diz, pega a bola, fulano. O terapeuta falou que ele sabe o que é bola. Pega a bola, fulano. E ele não pega. Por quê? Perfeito, não generalizou.
não só não generalizou o contexto, como também a equivalência de estímulos. O autista não necessariamente ele vai compreender que a figura da bola tem o mesmo estímulo, corresponde à bola. O que nós, neurotípicos, fazemos com mais frequência. É muito comum isso. Aprendi o que é bola, eu já generalizei, né? O autista ele vai ter mais dificuldade. E isso vai precisar ser trabalhado, tá? Então, se todas elas têm esse ponto, são esses os pontos que embasam os cursos da Academia do Autismo, tá? Tudo que a gente tenta passar nos cursos é baseado nisso aqui. Independente, né? Quem é que fez ou faz o Masterclass de Inclusão Escolar? Para o pessoal do Masterclass, a gente baseou em tudo isso aqui, mas voltado lá para o papel na escola. Quem fez a formação avançada? Tem o pessoal da formação avançada aí, né? Formação avançada é tudo isso aqui voltado para o consultório, para o trabalho terapêutico, né? E quem fez o ABA para pais e aplicadores, ou assina o Nosso Mundo Azul que tem lá? Perfeito. É tudo isso aqui voltado ou para os aplicadores ou para o trabalho em casa para os pais. Tá? Então, qualquer curso que a gente vai embasar, né, a gente tem hoje o curso de alfabetização, curso de matemática, todos esses cursos, eles vão pegar como base esse trabalho, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Tríade de sucesso, então, é porque para eu alcançar isso aqui, eu vou precisar trabalhar em 3 áreas, ou seja, todas as áreas que a criança frequenta, e eu vou precisar seguir a mesma língua, tá? Vou precisar seguir a mesma língua. Que língua é essa? Tem um caso que eu gosto de comentar, porque vocês vão perceber o que acontece quando a gente não dialoga, tá? Quando a gente não dialoga, acontece o que aconteceu com o caso de uma criança de 6 anos que eu recebi na clínica, e aí eu fui fazer a avaliação. Quando eu fui fazer a avaliação, eu conversei com a família primeiro, e a família me disse, a criança não fala, né? E a família me disse que estava estimulando a fala dessa criança, estava estimulando a oralização dessa criança. Então, quando ele ia pegar algo, a mãe não dava e ficava falando o nome daquele algo até a criança repetir. Estava tentando estimular ali a oralização. Aí eu entrei em contato com a escola, né? A escola tinha uma psicopedagoga, e a escola estava trabalhando comunicação por troca de figuras. Então, quando eu perguntei sobre, ele não fala, qual é a estratégia que a gente está seguindo? Não, a psicopedagoga está iniciando o PECS, né? A comunicação por troca de figuras, que é o modelo patenteado aqui no país, né? O PECS. Beleza, aí a gente seguiu, né? Eu entrei em contato com os outros terapeutas, e o que a fono estava trabalhando com ele? Comportamento de apontar. Ensinando a criança a apontar para entregar algo. O que é o certo? Eu não sei, eu não tinha nem avaliado ele ainda. Eu só sei que os 3, cada um ensinando uma coisa, não está certo. Como que fica a cabecinha dessa criança, né? Em cada ambiente ele é ensinado a fazer uma coisa, é esperado uma resposta para ser reforçado. Vai dar certo? Não vai, né? Isso é o que acontece quando a gente não dialoga. Então, para alcançar essas horas, a gente precisa dialogar, né? E quais são os papéis, então, de cada um, né? Primeiro, o papel dos terapeutas, gente. Primeiro papel do terapeuta, relação de confiança com a família, acolhimento e capacitação dessa família, né? Eu acredito que é responsabilidade, principalmente dos psicólogos, né? Mas os terapeutas, de uma forma geral, acolher e capacitar esses familiares. Quando eu for falar das famílias, eu vou falar de percentual de estresse, percentual de suicídio, percentual de abandono, tá? Então, essas famílias, elas precisam de acolhimento. Elas não precisam de julgamento, né? Mas não é só por isso. É porque sem isso, sem essa relação de confiança aqui, eu, terapeuta, não consigo trabalhar. Porque vai chegar um momento que eu vou ter que dialogar com essa família. Vai chegar um momento que eu vou ter que passar algum feedback que não é fácil de ouvir para o pai e para a mãe. Alguma mudança de comportamento que eu quero que eles tomem. Se eu não tiver uma boa relação de confiança, a criança não volta mais. Ou os pais se defendem, né? Gera aquela resistência, aquela rixa, a criança continua vindo, mas eu não produzo mais nada, né? Então a relação de confiança não é só pela empatia com os pais, não. É para que eu, terapeuta, possa fazer o meu trabalho. Buscar a união com a escola. Terapeutas precisam ir até as escolas regulares, as escolas estão precisando,
né? As escolas estão buscando aí um novo paradigma que gerou muitos desafios, né? Algumas estão resistentes ainda a esse desafio e não buscam aprender, não têm a motivação para aprender. Tem muitas que estão tentando aprender e não estão conseguindo, né? Independente de qual será o cenário que a gente vai enfrentar, a gente vai precisar entrar em contato com essa escola, tentar estabelecer uma relação de confiança, ver como que é o comportamento dessa criança no ambiente escolar, que é um ambiente muito diferente do ambiente clínico, tá? E fechar uma rede de trabalho, estabelecer uma rede, ficar à disposição dessa escola, porque também vai chegar um momento que eu vou ter que capacitar o pessoal da escola, seja por treinamento ou pelo menos por alguma dica, algum relatório, né? Porque eu tenho um conhecimento enquanto terapeuta que o profissional da escola não tem, e vice-versa, né? Mas se eu sou fonoaudiólogo, por exemplo, eu tenho um conhecimento para estimular a linguagem daquela criança que não é esperado que alguém na escola tenha. Eu estudei a faculdade toda para isso, é natural, né? Então, se eu sou psicólogo e a criança está com uma dificuldade comportamental, é natural que eu tenha uma estratégia que a escola não tenha. Mas se eu não criar uma relação de confiança, será que a escola vai me ouvir? Então, também estabelecer essa relação com a escola, tá? Visando sempre seguir o mesmo caminho e alcançar aquelas 20 a 40 horas semanais, tá bom? Então, quem fez a formação sabe o quanto a gente bate nessa tecla, né? De receber a família, acolher essa família, ir até a escola, avaliar a criança na escola e depois eu vou receber a criança. Então, antes até de começar um planejamento com a criança, eu já faço a minha rede com a escola e com a família, buscando a tríade, buscando o sucesso, tá? Depois chega a hora de eu avaliar a criança. E aí, antes ainda de eu avaliar, eu vou estabelecer um vínculo com essa criança. Muitos terapeutas pecam aqui. Pegam aquela caixa lá cheia de materiais, né, que compraram em congressos, em eventos, em cursos, uma caixa cheia, bonita, né? Aí a criança vem, eu pego os materiais e quero que ela faça aqueles materiais que eu acho que ela tem que fazer. Só que a criança ela quer brincar com um brinquedinho que ela viu lá no armário. Se eu forçar no quarto dia, terceiro, quarto dia, ela não quer vir mais para a terapia. Não quer nem entrar. E aí, como que eu vou trabalhar com ela? Então, esqueci do vínculo primeiro, né? Nós precisamos ser um ambiente reforçador para essa criança, tá? Levando para o conceito mais técnico, tá bom? E aí sim, depois que eu construir o vínculo, eu vou fazer a minha avaliação, né? A gente está com os meus progressos, entreguei para vocês os meus progressos, que é o sistema de avaliação que a gente criou, de rastreamento. Tem os protocolos mais aprofundados, que eu sempre indico que vocês busquem, né, aprender, pelo menos um ou dois desses protocolos. Estou falando do AFOS, o VibMap, né? O VibMap a gente tem o curso da Academia do Autismo agora, a última turma esgotou, mas tem uma nova turma em dezembro, tá? Porque a gente vai precisar de um protocolo mais aprofundado para avaliar essa criança, tá? E depois eu vou coordenar e supervisionar o trabalho terapêutico. Aí depois que eu avaliei, sim, eu vou começar a trabalhar com essa criança, ensinar as habilidades e capacitar a família e capacitar os profissionais da escola. Não adianta eu lá nos meus 50 minutos de trabalho semanal ensinar uma habilidade para uma criança. Bater palmas, dar tchau, combinar as cores. Se isso não for trabalhado também em outros contextos, esse tempo, e isso é científico, tá, gente? Para as crianças com autismo, esse tempo não é suficiente. Por isso que na nossa metodologia, a gente diz que o terapeuta, ele passa a fazer um trabalho também de orientação, de capacitação aos familiares, né? Então é comum, a equipe da clínica está aqui, né? Ariane, Luana, Lu. É comum, lá na Clínica Nova, a gente receber os pais, o pai entrar junto para ver como que é o atendimento, passa a orientação, tem um caderninho que a gente passa as orientações para a família levar para casa, para chegar na outra semana ela trazer, nos dizendo o que foi feito. Ou seja, o foco é trabalhar com a criança, mas é muito mais o que vai acontecer com ela fora do contexto clínico. Tá?
Porque o modelo tradicional não vai funcionar. Passa-se tempo e a criança não evolui. Ou se evolui, a gente sabe que com o trabalho junto com a família e com a escola poderia ter evoluído muito mais. Tá? Bom, fechamos então o lado terapêutico, né? Estamos subindo a plaquinha lá que falta 50 minutos só. Ah, é 5? Achei que era 50. Entendi 50. Ficaram desesperados lá. Não. O papel da escola, então, gente. Vamos lá. Fechei o processo terapêutico, vamos ao papel escolar, tá? Primeira coisa, o conceito de inclusão escolar precisa ser entendido como um dever, tá? Nós estamos num século que não cabe mais um discurso de que a inclusão ela não é necessária, de que a inclusão não vai acontecer. Não, né? É constitucional o direito à educação de qualquer criança. O modelo brasileiro, aí a gente pode questionar o modelo, mas é lei, né? Questionar a gente pode, mas a gente não pode deixar de cumprir, né? O modelo brasileiro seguiu o modelo de inclusão total, que é um modelo de cada vez mais migrar as crianças para as escolas regulares, né? Aumentaram aí mais de 500% o índice de crianças com autismo regulares, matriculadas em escolas regulares, tá? Então, não tem mais esse discurso, não existe mais, né? Se um professor, quem é professor aí? Se um professor ele entra em sala de aula, ele senta, né? Pega o seu telefone, fica ali o tempo todo da sala mexendo no telefone, o tempo todo da aula, fica ali mexendo no telefone. Como que a direção, a coordenação vai avaliar esse professor? Um péssimo professor, um péssimo profissional. Se for numa escola privada, provavelmente vai perder o emprego, né? Por quê? Porque ele está negando o direito à educação de todos, né? Se o professor ele entra e ele dá aula para 29 de 30 alunos e não dá aula para um porque ele tem autismo, e o professor não se preocupa com isso, é exatamente isso que o professor está fazendo com esse aluno. Ficando o dia todo mexendo no celular, é a mesma coisa. Então a gente precisa começar a enxergar dessa forma. Da mesma forma. Vai ser sobrecarregado, é por isso que a lei exige, né, um acompanhante especializado, né, um mediador aqui no estado do Rio, a maioria da nomenclatura. Então isso é importante, só que inclusão não é dizer que todas as crianças vão aprender exatamente a mesma coisa, tá, gente? As pessoas confundem isso. Inclusão é a escola se apresentar de uma forma que possa receber qualquer criança, né? E a gente saber exatamente o que ela pode aprender. Então a escola ela deixa de ser um ambiente puramente acadêmico. Não digo pedagógico, porque para mim é pedagógico ensinar uma criança o uso do banheiro, ensinar uma criança uma comunicação alternativa, uma redução de comportamento inadequado, uma melhor socialização. Muitas vezes o aluno com autismo, o foco do currículo vai ser esse, e não um currículo acadêmico. Não que as questões acadêmicas não podem ser complementares nesse currículo. Mas se a gente tem uma criança de 9, 10 anos, não verbal, não alfabetizada, né, com uma série de dificuldades como o uso do banheiro, comportamento agressivo, e essa criança está lá na escola regular, e se não está na escola de vocês, daqui a pouco vai ter alunos assim, o foco com esse aluno não vai ser o que os alunos do quarto ano estão aprendendo. O foco vai ser o que ele precisa aprender. Avaliação individualizada. Tá? Então, é um paradigma que ainda não foi quebrado aqui no nosso país. Tá? Inclusive, passar essas informações para os familiares também. Porque muitas vezes os próprios familiares vão cobrar que a criança ela faça as mesmas coisas que os colegas. Aprenda as mesmas questões. É algo que precisa ser trabalhado nessa troca. Tá bom? Para tudo isso, a gente vai fazer uma avaliação individualizada, né? O nosso PEI, pessoal do Masterclass aí. Metodologias específicas para o ensino, né? De preferência que esteja lá no currículo pedagógico, né? A metodologia que a escola segue, né? Quando eu receber uma criança com autismo na minha escola, o que vai estar lá no meu projeto político-pedagógico? Pelo menos um capítulozinho lá, né? A gente vai seguir a metodologia tal, a gente tem aqui um modelo de PEI. Por quê? Porque aí quando os novos professores chegarem, eles vão ter um norte a seguir.
né? A escola vai ter um norte para capacitar os seus profissionais. E aí a inclusão deixa de ser pontual, porque um professor faz, porque uma mediadora faz, e passa a ser institucional. Beleza. Por fim, o papel da família, né? Não adianta a escola fazer a parte dela, não adianta os terapeutas fazer a parte deles, se a família não trabalhar nos outros ambientes. A criança aprende a se comportar na praia, indo à praia. A se comportar no parquinho, indo no parquinho. E muitas vezes ela precisa de mediação, né? A criança com autismo ela não precisa só de mediador na escola. Ela precisa de mediador fora da escola. Quem vai ser esse mediador? Pai, mãe, irmão, primo. Alguém tem que estar mediando, fazendo a ponte dele com a aprendizagem. Porque a criança, quando ela fica solta, ela vai só repetir as estereotipias, vai aumentar mais o interesse restrito. Então é você trazendo ela para uma rotina. Tá? Isso é importante ser passado para os pais, porque o foco das pesquisas mostram que esse é o grande diferencial das metodologias de intervenção precoce. Tá? Eu gosto desse exemplo porque, só para vocês entenderem como que a família pode contribuir para um comportamento como, por exemplo, né? A criança ela entra no ambiente que vende sorvete, ela chora, ela ganha o sorvete. O que essa pessoa que deu o sorvete, o pai, por exemplo, está ensinando para essa criança? Meu filho, quando você quiser ganhar alguma coisa, você chora, que eu vou te dar. É isso. Ele não sabe, é inconsciente, mas é isso, né? Aí tem mais alguns exemplos aqui, né? Que acabam reforçando o comportamento inadequado. Aqui é a atenção. Aqui ele se esquivar da escola, ele fugiu da escola, não entrou. E aqui ele ganhou algo. Tá? Essas tabelinhas é importante os terapeutas fazerem, porque aí a gente senta com a família e mostra o que está acontecendo. E aí a gente sai de uma característica de julgamento e passa para um patamar técnico. Ó, o que está acontecendo é isso aqui, é isso aqui. Vamos tentar uma nova consequência? Vamos ensinar ele uma alternativa, ao invés dele pedir o sorvete chorando, vamos ensinar ele a apontar para ganhar o sorvete, ensinar ele a entregar um cartão, né? A gente passa isso para a família e vai orientar eles depois, tá? Eu gostaria de passar alguns pontos para vocês, que é o ponto do luto, né? Para os terapeutas estarem atentos, né? A dificuldade que é sair de uma fase de negação, que é a primeira fase do luto, né? Aquela família que vê que a criança tem algo, mas não enxerga como um diagnóstico, como uma característica, e isso atrasa o tratamento, gera isolamento. Por que isolamento? Porque o meu filho não vai no aniversário, ele vai ficar se jogando no chão, então eu não vou levar ele. Eu não aceito ainda que ele pode se jogar no chão naquela idade. Eu fico me perguntando por que ele tem que por que ele não pode se comportar como as outras crianças. Então, se eu não faço essa pergunta, eu isolo os meus filhos. Superproteção ou cobrança excessiva, né? Eu posso superproteger porque eu não acredito no potencial dele e eu faço por ele o que ele poderia fazer. Ou eu posso cobrar excessivamente porque eu quero que ele faça exatamente as mesmas coisas que todo mundo. Eu não aceitei ainda que ele é diferente, né? Então são as principais questões que podem envolver, e quando a gente percebe isso aqui lá na escola, os pais agindo dessa forma, ou lá no consultório, podem ter certeza que a gente precisa trabalhar isso aqui. Precisa de um acompanhamento familiar. Terapeutas precisam também entender que a terapia com autismo é sempre uma terapia familiar. Vai ter que trabalhar essas questões, né? Acolher, orientar, ficar à disposição, encaminhar para um processo terapêutico quando for o caso, tá? E um outro ponto é que mesmo as famílias que já aceitaram esse luto, mesmo as famílias que já estão num processo terapêutico educacional bacana, essas famílias elas vão conviver com estresse diário, né? Teve uma pesquisa que comparou o índice de estresse das mães de autistas com soldados em guerra, né? Vocês já viram essa pesquisa? Mesmo nível. Em alguns pontos as mães até ganharam do soldado que está lá arriscando a própria vida, né? Por quê?
Tem vários fatores, estão aqui os fatores, mas o importante essas famílias precisam ter um tempo para elas, precisam ter um tempo para reduzir esse estresse, porque senão, eu até coloquei aqui, ó, o peso d'água, né? Quanto pesa um copo d'água, na verdade não é o tempo, não é o peso do copo d'água, né? E sim o tempo que eu estou segurando, né? Vocês já viram essa dinâmica? Já, né? Por quê, gente? Porque todas as pesquisas com estresse, aqui no país a gente tem uma autora chamada Marilda Lippe, que é a principal autora da área de estresse. Ela vai dizer que não é o estresse em si que causa transtorno, é a continuidade, é o tempo que eu vivencio esse estresse, né? Então essas famílias precisam ter um tempo para si, precisam ter uma rotina que guarde, reserve alguns momentos para os outros filhos, para o casal, para a individualidade, para lazer, né? Porque senão o estresse vai consumir e o final dele é geralmente ou depressão ou chutar o balde. Ou a família chuta o balde ou guarda e se deprime. Tá bom? Bom, o que eu tinha para passar para vocês, de uma forma bem resumida, todos os cursos da Academia do Autismo se embasam nessa metodologia. Tá bom? A gente vai abrir para 3 perguntas, tá? Para não atrasar o cronograma, tá? Lá atrás primeiro, aqui depois. 1, 2. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Uma das sedes que eu tinha em estar aqui é sobre essa primeira pergunta que eu vou fazer. Qual a dica que você me dá para... Eu sou psicóloga em São Paulo. Trabalho atendendo um convênio médico. Qual a dica que você me dá para que eu faça essa ponte do terapeuta com a escola? Porque o convênio ele não me dá essa abertura de visitar a escola. Eu não tenho esse honorário de ir até a escola visitar esse meu paciente. Isso me dá um déficit. Então, eu vim aqui com essa sede. Falei, vou perguntar lá pessoalmente qual a dica que eu tenho, além do relatório, que foi o que eles me orientaram lá em termos de administrativos. Mas, assim, eu gostaria de ter uma técnica que eu pudesse me aproximar, porque eu tenho pacientes entre 3 e 14 anos lá no convênio. E é o ambiente onde eu atendo essas crianças. Eu preciso dessa dica. Vamos Obrigada. lá. Tem algumas, tá? Aí você vê o que se enquadra melhor na sua realidade. Então, assim, tem casos que, por exemplo, telefone, tem casos que a gente tem grupos no WhatsApp que englobam família, escola e terapeutas, só para discutir aquela criança, né? E, logicamente, que isso vai depender da demanda da escola, da demanda dos terapeutas, mas tem casos que a gente tem, eu participo de grupos de crianças lá da clínica. A gente tem a questão do relatório, que você já citou, a gente tem a troca de e-mails, né? E também tem a possibilidade também de um caderno que a gente usa lá na clínica. As escolas usam bastante aquele caderno de leve trás, né? A gente criou lá o caderno terapêutico da criança. Então a gente coloca as informações do atendimento para passar dicas para a família, e esse caderno pode ser levado para a escola, e a escola pode também nos fomentar de informações também a partir desse mesmo caderno, entendeu? Fica um caderno de troca entre as áreas. Por fim, uma outra dica, aí eu não sei como que se enquadraria por conta do plano, porque depende das questões administrativas. Nós já ocorreu algumas vezes de substituir o atendimento pelas reuniões. E aí a família arca com o pagamento da consulta. Então vamos supor que eu atendo a criança uma vez por semana. Se eu for fazer mais uma reunião e cobrar por aquilo, a família não tem condições de pagar. E aí a gente faz um acordo, então semana que vem você não traz ele, porque é mais importante a nossa reunião do que você trazer ele. E aí vale como uma consulta naquela semana, a troca entre a família e a escola, né? Geralmente a cada 2 meses a gente faz uma reunião com a escola e com a família juntos. Eu sou pedagoga, eu comecei esse ano em sala TEA, né, de recurso. Houve algo lá e pela escola não tem entendimento em relação à sala. É novo para eles, novo para mim, né, que eu comecei esse ano com criança autista. Enfim, agora eu estou como auxiliar de sala regular. A mãe da criança pediu em juiz, né, foi no juizado lá, e o juiz determinou que a criança realmente necessita de um auxiliar.
E veio para mim esse presente, né? Estou aprendendo muito com essa criança, estou muito feliz estando com ela, ajudando ela e ela também me ajudando, né? Porque é uma troca. Então, e eu queria fazer uma pergunta para o Fábio. Com relação a essa criança, pelo diagnóstico dela, que eu li, essa criança ela tem um comportamento assim, no laudo, enfim, no laudo, nos relatórios da sala regular, que ela bate a cabeça, ela chega na parede, ela bate em ferro, o que tiver na frente dela, ela bate no chão, ela se joga, ela chora muito, grita. Só que comigo está diferente, pelo que eu li, né, e o que eu estou vivenciando com ela. Eu notei que o pouco que eu tenho de conhecimento está ajudando ela a reverter esse comportamento. Enfim, ela fazer com que ela tenta ter um controle, né? Que a partir do momento que ela vai, ela bate muito assim a palminha da mão dela, que está grande já o ossinho aqui, tanto ela fica se agredindo, batendo. Quando ela não bate assim, ela vai direto na parede bater. É um caso muito sério, né? Mas eu estou tentando ajudá-la da melhor forma possível. Então, aí quando ela vai com a mãozinha, eu já olho para ela. Ela já sabe que o meu olhar representa o quê? Que ela não pode, machuca. Eu falo assim para ele. E ele para. Mas tem hora para pirraçar, né? Ele faz, olha assim para mim que eu não estou vendo. Aí ele vai e faz. Agora eu não estou sabendo entender esse comportamento dele. Porque, ou melhor, até certo ponto eu estou conseguindo. Porque a partir do momento que eu olho para ele, então a negação, não pode. Ele já sabe. Mas, referente a ele perceber que eu não estou olhando e fazer. Aí eu olho e ele, para, começa a bater de novo. E eu queria saber o que fazer para... Então, obrigado. Muito obrigada. Vamos lá. Quando a gente fala de comportamento inadequado, a gente sempre vai diferenciar topografia, né, que é a forma desse comportamento, da função. Função é o porquê ocorre. Os motivos, o que está acontecendo ali antes e depois que está mantendo aquele comportamento, né? Então, se uma criança ela se autoagride e eu vejo, para eu traçar uma estratégia, eu preciso saber primeiro a função disso, porque senão eu posso dar uma dica aqui que seja uma dica, principalmente nessa área, que é uma área muito peculiar, pode agravar se a gente trabalha de uma maneira inadequada. Eu tem uma grande chance de eu falar bobagem, de eu errar. Eu preciso avaliar, então a dica é avaliar para tentar descobrir a função. Quais são as principais funções de um comportamento inadequado? Pode ser uma questão sensorial, uma crise sensorial, né? Do ambiente, que a gente pode amenizar isso, a gente tem que avaliar se ela ocorre com a mesma frequência em diferentes contextos, primeiro, né? Pode ser alguma necessidade insatisfeita, fome, sono, sede, tem que avaliar tudo isso primeiro, né? A gente pode ser que ela está fazendo isso para ganhar algo, né? Ganhar um tangível, ganhar algo, e aí se ela ganha, as chances dela continuar fazendo, tá? Pode ser para se esquivar de algo, eu não quero ficar aqui, então começa a me bater, que a pessoa me tira daqui. Ou pode ser para chamar a atenção, né? Então, ao descobrir a função, a gente vai buscar uma estratégia, tá? Mas o primeiro passo é avaliar, igual estava ali, antecedente, o comportamento, consequência, é fazer uma tabelinha mesmo. Sempre que ocorrer, ver o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Primeiro a avaliação funcional, depois a gente busca as estratégias, tá bom? Fábio, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu trabalho em escola, né? Sou mediadora, e a mãe do meu aluno com autismo ontem veio me perguntar o porquê que a terapeuta, lá onde ele faz, né, a terapia, falou que ele só vai alfabetizar até 12 anos de idade. E aí até eu tinha feito essa pergunta para você na aula, né, no chat. E o que eu posso fazer em relação a isso? Ir até lá? Porque, pelo que eu estudo, pelas coisas que eu leio, não tem um tempo determinado para a alfabetização dele. Você é da escola, né? Isso, escola. Tá, como que eu posso resolver isso? Porque ela está muito nervosa, porque a criança está com 7 anos, está no tempo de alfabetizar, né? Só que lá onde ele faz a terapia, eles estão falando, olha, tem que fazer, porque até 12 anos, se passar 12 anos, ele não vai conseguir, entendeu? Vamos lá. Então, Obrigada. gente, hoje à tarde tem até uma palestra sobre alfabetização com a Maria Bispo, né? Você até pode conversar com ela depois.
Existem, sim, algumas teorias de desenvolvimento humano que traçam idades cronológicas para alguns aprendizados, mas isso não tem nenhum sentido quando a gente fala de crianças com autismo, tá? A idade cronológica, ela não importa muito, né? O que importa são os requisitos, o que importa são o que ele já sabe fazer, qual é o próximo passo a passo, ou seja, uma avaliação realmente para uma alfabetização. Logicamente que a idade vai avançando e vai se tornando cada vez mais difícil o aprendizado, mas ao mesmo tempo nós temos dezenas e dezenas de casos de adultos que foram alfabetizados com autismo. Então essa idade cronológica, ela não deve ser o mais importante para a gente. O mais importante é uma boa avaliação para saber quais são os pré-requisitos, quais as barreiras, por que ele não está aprendendo, e aí sim a gente traçar uma estratégia bacana. Tá? A idade, nesse caso, ela serve mais para nos desmotivar, e a gente acaba se apegando a isso para não buscar novas estratégias. Na área do autismo, existem sim algumas teorias, existem algumas fases, mas nenhum profissional ético ele pode olhar para uma pessoa e dizer que ela nunca vai falar, por exemplo. Porque, principalmente na área do autismo, onde a gente vivencia incógnitas e algumas habilidades que surgem ou que começam a surgir numa determinada idade que ninguém mais esperava, entende? Então, o foco não é esse. O foco é o que ele pode aprender e como que eu vou ensinar, sempre. Senão eu acabo só dando um não para ele, dando um não, e aí eu me agarro naquilo e não vou ensinar nada. Tá? Gente, obrigado, viu?